O papel histórico da mulher na formação da sociedade brasileira ainda é, gente, muito pouco estudado nos bancos escolares. Veja só, na primeira metade do século XIX, uma matriarca pernambucana, valente, aguerrida, de fibra, participou ativamente ao lado dos filhos da chamada Revolução Republicana do Nordeste de 1817. Por suas ideias, ela foi encarcerada e humilhada. Os 250 anos de nascimento de Bárbara de Alencar é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Alencar participou, junto com seus 3 filhos, de uma conspiração republicana em pleno período colonial e pagou muito caro por isso. Ela foi presa, perdeu todos os seus bens. E durante 3 anos ela foi jogada de uma prisão para outra, do Crato para Fortaleza, Fortaleza para Recife, Recife para Salvador, onde finalmente foi anistiada. Ela foi mulher, ela foi mãe, mas foi, sobretudo, um ser que quis participar ativamente da vida política de sua época. No dia 6 de março de 1817, a Revolução Vitoriosa toma o Forte das 5 Pontas aqui em Recife. Nós vamos conversar com o professor Denis Bernardes, historiador da Universidade Federal de Pernambuco e que tem pesquisado basicamente o Brasil do século XIX. Professor, Bárbara de Alencar merece ser tratada como uma heroína? Olha, eu acredito que sim, penso que sim, no sentido amplo, vamos dizer dessa maneira, de que todos aqueles, e ela teve uma participação importante, que se engajaram na Revolução, foram heróis da nação que queriam criar. Todos estão no panteão, ao meu ver, não é? Da pátria e merecem ser conhecidos. Claro que a Bárbara tem um lugar especial. Por quê? Não porque ela fosse da elite proprietária do Ceará, algumas circunstâncias da vida. Mãe do José Martiniano de Alencar, o emissário seminarista aqui em Olinda, que vai ser o emissário da Revolução no Ceará. Matriarca de uma linhagem política importantíssima, que pode chegar até os nossos dias, né? E, além do mais, a primeira mulher prisioneira política da história luso-brasileira. Não é pouca coisa. Tadeu de Alencar é procurador-geral do estado de Pernambuco e é um pesquisador muito interessado em Bárbara de Alencar, que, aliás, vem a ser parente distante dele. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, Anselmo. Tudo certinho? Tudo em paz, é uma satisfação. Tadeu, explica pra gente quem foi Bárbara de Alencar. Vamos lá. É uma pernambucana que viveu naquela região limítrofe do Cariri, que é uma região quase independente, porque tem um quê de Pernambuco e um quê de Ceará, mas é uma ilustre desconhecida no seu próprio estado. Quem mais conhece Bárbara é o próprio Cariri, que viveu a efervescência daqueles tempos. E desde cedo foi uma mulher de muita opinião. O pai, Joaquim, que era um sujeito mais circunspecto, logo percebeu que da sua descendência, Bárbara era aquela que se destacava com maior brilho, com maior entusiasmo, com maior inteligência e sempre também demonstrando muitos pendores para os trabalhos rurais na fazenda. E acompanhava a família,
terminou por conhecer um português que também veio nessas levas de portugueses que vieram ao Brasil aventurar e termina praticamente pedindo o português em casamento. O Seminário de Olinda, naquela época, era uma célula revolucionária. Pernambuco sempre teve essa tradição libertária. Nós víamos aí dos ventos bem mais atrás do Grito de República, o primeiro Grito de República no Brasil, que foi dado por Bernardo Vieira de Mello em 1710, mas também inspirado pelos ventos libertários que sopraram tanto sobre os Estados Unidos, na França, Convenção de Filadélfia e no enciclopedismo francês, e todo esse acúmulo e essa discussão e a insatisfação com a vinculação da colônia ao jugo do Império Português terminou catalisando fortemente figuras proeminentes no Seminário de Olinda. O escritor cearense Gilmar Chaves fez uma pesquisa durante 6 anos sobre o personagem Bárbara de Alencar para um livro que ele vai publicar ano que vem. Nós estamos aqui nos jardins da casa de José de Alencar. Qual é a relação, Gilmar, entre José de Alencar, o escritor, e Bárbara de Alencar? Pois é, Vera, o José de Alencar era neto da Bárbara de Alencar. Eu queria que você falasse um pouquinho da Revolução de 1817 e como é que Bárbara de Alencar se mete nessa Revolução. Na realidade, ela já vinha fazendo parte desse contexto da construção do ideário republicano através de seus filhos, né? E principalmente do José Martiniano, o último a estudar no seminário Nossa Senhora da Graça de Olinda. Então, quando é deflagrada a Revolução de 1817 no Recife, o José Martiniano é incumbido de vir revolucionar o Ceará. E ele veio para cá, para o Crato, e ele, juntamente com sua família e mais alguns adeptos, eles declararam o Crato como uma primeira vila republicana do Ceará. E durante 8 dias o Crato foi uma vila republicana. Ela se engaja nesse movimento revolucionário no primeiro momento por causa do filho, não é isso? Ela toma contato com esse universo através de ir levar os filhos. E lá conheceu, lá no Seminário de Olinda, Arruda Câmara, que foi um dos mais notáveis e ardorosos defensores da libertação do Brasil de Portugal. E Arruda Câmara praticamente catequizou Bárbara, né, no sentido de aderir a esses ideais libertários. E isso faz com que Bárbara volte para o Cariri e comece ali a conversar com seus familiares, com os vizinhos, com os amigos da região, era uma família numerosa, a família Alencar, e começa, de certa maneira, a contaminar o pensamento daquela civilização nascente ali no Crato, que já tinha um caldo cultural adequado para germinar alguma coisa que pudesse tirar daquele ostracismo crônico. E em 1817, quando eclode a Revolução Pernambucana, no dia 6 de março de 1817, Bárbara já era membro, digamos assim, atuante, ainda sem expressão pública, mas seguramente fazia parte ali dos colóquios dos padres insurretos, de modo que começa a preparar também a eclosão e a instituição da República no Cariri.
Nós estamos com Dom João, que fez benefícios inacreditáveis para o Rio de Janeiro. O que acontece aqui nesse tempo? Maravilha. Dom João e os benefícios ao Rio de Janeiro. A percepção pernambucana é que Dom João foi um peso para as outras províncias e, de fato, foi. Dom João criou dezenas de novas imposições. Quem pagava? As províncias. Um dos pontos centrais, não é o único, é a questão dos impostos. Por exemplo, o chefe de polícia da corte diz ao rei, olha, o Rio agora é corte, é muito mal iluminado, isso é muito ruim, a segurança das pessoas. Então, vamos iluminar o Rio de Janeiro. E como ilumina o Rio de Janeiro? Cobra um imposto suplementar para a entrada de cada escravo, pela entrada de cada escravo no Brasil. Ora, Pernambuco era importador de escravos. Então, o que é que acontece? Pernambuco vai pagar a iluminação do Rio de Janeiro e não tem uma lâmpada pública na cidade do Recife. Explica um pouco a participação da Bárbara e do filho. Nesse momento, instaurada a Revolução no dia 6 de março, ele vai ao Cariri, reúne os familiares e do púlpito da igreja da Sé, no Crato, ele de batina, ele sai em passeata, comandado por ele e por Bárbara, à Câmara Municipal, ao Paço Municipal, chegam no Paço Municipal, retiram a bandeira da coroa portuguesa e hasteiam a bandeira branca da República, que é uma coisa notável, sobre vivas ali dos populares, soltaram fogos e saíram para a fazenda de Dona Bárbara, que era o Pau Seco, em Juazeiro, para comemorar, né, sabendo que ali estavam fazendo história, porque mesmo antes da independência, que viria em 22, no Cariri, naqueles sertões adustos, no dia 3 de maio de 1817, se proclamava a República. O que eu acho impressionante na Bárbara é que ela tinha 57 anos quando foi presa, ficou 3 anos presa, e quando volta e que recupera os seus bens, ela volta a fazer política, Anselmo. Isso me impressiona muito. Hoje, surpreenderia, imagina, naquela época, uma mulher de 60 anos, ativa na política, né? Era uma matriarca, né? Matriarca nordestina. Que poderia ter sido quebrada na prisão. Evidentemente, evidentemente. Mas, Vera, a Raquel de Queiroz escreveu um texto em parceria com a Heloísa Buarque de Holanda, exatamente sobre as matriarcas nordestinas, e cita a Bárbara, né? Mas o que mais impressiona é o seguinte: primeiro, pensando bem, todo nordestino conhece a matriarca. 2, elas tinham um poder que era um poder otorgado, vamos dizer, sobre a família, né? Mas ela, aos poucos, o poder dessa matriarca ia passando, né, para a igreja, para o Estado. E aí existia esse poder, e é o caso da Bárbara, com muita firmeza e até com certa virulência, entendeu? Os homens eram ausentes, né? Eles estavam fora. Ela era viúva, né? Era viúva. Não, é muito comum no Nordeste, o homem se manda, né? E a barra fica com essa mulher. E aí essa mulher manda, que não é brincadeira, mas manda muito. Tadeu, fala da reação, né, a esse movimento revolucionário lá no Cariri. A mesma radicalidade que houve em relação à Revolução em Pernambuco, houve também no Cariri. Pereira Filgueiras, que até então tinha simpatizado com a Revolução, resolve reagir. Joaquim Pinto Madeira, que é o nome mais atrabiliário dessa reação, prende de imediato o Zé Martiniano,
prende o outro filho de Bárbara, que era o padre Carlos, prende um irmão dela, o Leonel Pereira de Alencar, e um cunhado, Inácio Benevides. E ela consegue fugir com uma escrava, se mistura com os rebanhos e dali de noite ela consegue escapar. A dona Bárbara estava no sítio dela, ela não foi ver os filhos presos, inclusive na hora da partida dos presos para Fortaleza, nas algemas naquela época eram cravos que colocavam e eram batidos com um ferro. E no momento que foram rebater os cravos da algema do José Martiniano, o ferreiro, sem querer, acertou o pulso. E o irmão dele, o Tristão Gonçalves, ele se vingou naquele momento, desceu já algemado na cabeça do ferreiro, mas não houve nada contra ele. Passaram a vista por cima, mas a população xingava de heréticos, traidores do rei. E eles saíram presos da Vila do Crato para Fortaleza com a ordem de serem expostos à população por onde tivesse micropopulação, onde tivessem pessoas juntas, ao meio do sol, para servir de exemplo a quem pudesse trair o rei. Por que a Bárbara muda tanto de presídio? Olha, é a estratégia repressiva, né? É a estratégia repressiva. Quer dizer, ela ficar no Ceará não era bom. Afinal, ela tinha suas ligações, sua parentela. Aquilo ali não era legal para a repressão, que ela ficasse no Ceará. Imagine, está ali a Bárbara Alencar presa num cárcere, ou em Fortaleza, ou no Crato, não era nada bom. Então ela vem, por razões inclusive de segurança, vem para o Recife, num primeiro momento. Como também, por que a Bahia? Por que a Bahia? Justamente para tirar do epicentro do palco da Revolução esse incômodo dos centenas de presos que estariam ali como um exemplo vivo. Afasta eles do palco. Como a Bahia não aderiu e, ao contrário, apoiou a contra-revolução, é uma maneira de completar o ciclo repressivo. A forma como eles são conduzidos à Fortaleza é uma coisa brutal, porque é em cima de animais com os pés cruzados embaixo e amarrados embaixo da barriga dessas bestas de carga, o que faz com que eles cheguem completamente maltrapilhos, mutilados em Fortaleza. E eles tiveram essa pena comutada em prisão de 3 anos e meio, evidentemente que em condições assim absolutamente insalubres, porque a comida é servida em coxos para porcos, praticamente não tinham higiene pessoal e sofriam torturas de todos os tipos. Mas o que é certo é que, o passar do tempo, em 1820, a essa altura, Dom João tinha voltado a Portugal, o filho, né, o Dom Pedro I estava ali na iminência de se decidir entre decretar a independência, de modo que há uma anistia que alcança Bárbara e seus filhos e os outros familiares, que em 1820 eles são libertados, não é? E conseguem, tinham uma fímbria muito grande, uma tessitura de caráter extraordinária, de modo que não saíram ali pessoas que tivessem ali o seu ideal... humilhado, derrotado. Absolutamente. Depois que Bárbara é solta, depois de 1821, ela se envolve novamente com política. Isso é uma das coisas mais importantes e interessantes e que às vezes se deixa de lado. Se estuda o momento e não se estuda a continuidade. Ora, 17 foi a mais importante escola de formação política do Brasil, tomemos grosso modo, o final, a segunda metade do 18, os primeiros anos do 19, ainda na vigência do antigo regime. Isso foi uma escola de experiência política e essa experiência não foi esquecida. Quando voltaram as condições da vida política, essas pessoas voltaram à cena. Frei Caneca volta a militar, a Bárbara volta a militar, o filho, o Alencar, volta a militar. Por quê? Porque agora se tratava de um outro momento.
Eles haviam tentado criar uma nação, fracassaram. Não foi um ensaio, foi algo sério. Criar uma nação, fracassou. Mas a partir de 21, 22, essa possibilidade reemerge e vão todos de novo para a luta. E é o povo que vai para 24. Por quê? Porque o projeto é que nação se quer construir. Ao meu lado, Ednardo, esse compositor cearense muito querido, autor de centenas de composições, como Pavão Misterioso, A Manga Rosa, e autor também de uma música, Passeio Público, que retrata um pouco da tragédia no cárcere, a tragédia de Bárbara de Alencar. É um prazer, Ednardo. Igualmente, Anselmo, tudo bem. Fala um pouco de Passeio Público. O que é que lhe motivou, o que é que levou você a fazer essa música? Na realidade, essa música foi feita em 1975 para 76, né? Em plena ditadura militar, onde nós tínhamos, assim, vivenciado, assim, nós que eu falo assim, o grupo de músicos e artistas brasileiros, de vários locais, tanto do Ceará, como da Bahia, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, os efeitos da repressão. E eu queria registrar isso aí de alguma forma, que pudesse passar através dos crivos da censura daquele período, né? Fui buscar na Confederação do Equador justamente a saga de Bárbara de Alencar, de seus filhos, dos confederados, que naquele tempo tentaram instaurar a República Brasileira no tempo que ainda era Império, no tempo de Dom Pedro I, né? O Ednardo, canta pra gente então, Passeio Público, vai. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte.